Boa tarde a todos. Eu declaro aberta a sessão da 7ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, do dia 13 de março de 2025. Antes de adentrarmos aí na nossa pauta, nos nossos processos, eu quero registrar aqui, parabenizar o desembargador Celso, que, com o nosso querido presidente, Dr. Valdir, e o desembargador Homero, vão hoje receber a comenda de honra ao mérito da Justiça do Trabalho da 15ª Região. Então, parabenizo Vossa Excelência pela brilhante atuação e merecimento. Gostaria que ficasse registrado. Em nome do Ministério Público, também ratifico os parabéns para o Dr. Celso, muito merecida essa homenagem. E vamos registrar em ata, ok? Então, tá certo. Vamos lá. Então, com a palavra o senhor secretário, para avisos de pregão. Não há nenhum recado por agora? Processos preferenciais? Sim. Primeiro, processo 24 da pauta. O videoconferência. Processo 1381, doutora Andréia, doutora Cláudia, doutora Fernanda. Doutora Camila Alves da Cruz, nos ouve? 4. Doutora Camila. Olá, boa tarde. Boa tarde, doutora. Me ouve bem? Escuto sim. Vou passar a palavra à desembargadora Andréia para antecipação do dispositivo, por favor. Pois não, senhora presidente, a proposta do voto é negar provimento ao agravo. Tem interesse sustentar, doutora? Desculpa, recurso ordinário, mas é negar provimento. Tem interesse sustentar, doutora? Tenho sim. Então, com a palavra, peço seja breve, por favor. Sim, bom, boa tarde, cumprimento a todos. Trata-se de um recurso ordinário que foi interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Gráfica de Santos, face da sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade, né, de autuações promovidas pela Auditoria Fiscal do Trabalho em relação ao recolhimento de FGTS de alguns diretores do sindicato. Inicialmente, Excelência, a gente registra aqui que referidas pessoas, que esses 3 diretores, eles nunca foram empregados do sindicato, e sim diretores eleitos pela Assembleia Geral da categoria nos termos do Estatuto Social da entidade, né, conforme extratos e atas juntados aos autos. A relação entre as partes, ela nunca foi de relação empregatícia, sim relação estatutária, de natureza estatutária, de cargo eletivo. E para garantir esse exercício do mandato, né, que eles foram eleitos, os referidos diretores recebiam uma gratificação, nos termos que o próprio artigo 521 da CLT autoriza, né? E em que pese a incontrovérsia relação estatutária entre os diretores e a entidade, o sindicato optou livremente para realizar o recolhimento do FGTS a fim de dar ali o devido suporte àqueles diretores, né, que foram afastados, né, da atividade para exercer aquele cargo eletivo. E ainda, então, esse recolhimento do FGTS sequer era exigível, né, por mais que o sindicato ainda tenha tido o recolhimento. E ainda que se entendesse por ser exigível esse recolhimento do FGTS, o sindicato demonstrou nos autos com a juntada de comprovantes e até o quadro também, onde foi detalhado todo o recolhimento mês a mês do período em que houve a autuação. E os próprios diretores, esses diretores do sindicato, eles não reconhecem qualquer dívida com relação ao recolhimento do FGTS, né? Então, inclusive, em consulta ao próprio site da Caixa Econômica Federal, consta a informação de ausência de débitos apurados referentes ao FGTS. Então, é com base nisso que a gente requer a questão a provimento do recurso ordinário, né, para reformar a sentença. Pois não, doutora. Desembargadora Andréia, mantém a proposta? Eu mantenho. Desembargadora Cláudia? Acompanho. Juiz Fernando? Então, por unanimidade de votos, logo mais a doutora terá acesso aos fundamentos, ok? Obrigada. Boa tarde. Próximo, 41 da pauta. Processo 1363. Atores, doutora Andréia, doutora Cláudia, doutor José Augusto Rodrigues Júnior. ST Equipamentos, 41. Boa tarde, excelência. Boa tarde, doutor. Um minutinho aqui. O doutor representa A recorrida. SP. A proposta de voto é negar provimento. Tem interesse em tentar? Se houver ao menos uma convergência, não. Como vota a desembargadora Andréia? Acompanho. Desembargadora Cláudia? Também acompanho. Então, por unanimidade de votos. Muito obrigado. Boa tarde, doutor.
Referencial número 56 da pauta. 56, processo 100.849, doutor Celso, relator, doutora Andréia, doutora Cláudia. No videoconferência, doutor Flávio, doutor Taif nos ouve, doutor Flávio, 56. Doutor Flávio nos ouve? Oi, boa tarde. Boa tarde, doutor. Nos ouve bem? Sim, sim, excelência. Muito bem. Vou passar a palavra ao desembargador Celso para antecipação do dispositivo, por favor. Senhora presidente, a minha sugestão é conhecer do recurso ordinário interposto pela reclamada para, em conformidade com a motivação constante do voto, declarar a nulidade da respeitável decisão proferida em sede de embargo de declaração em face da negativa de prestação jurisdicional constatada na espécie, a fim de que, devolvendo-se os autos à origem, seja proferida nova decisão complementando-se a prestação jurisdicional mediante apreciação da questão referente à eventual litigância de má-fé por parte do reclamante ventilada em contestação, como se entender de direito, sob pena de supressão de instância, restando prejudicada a análise dos demais temas versados no apelo patronal, bem como a totalidade das razões expendidas no apelo apresentado pelo reclamante. Mas a proposta não tem interesse sustentável, não é isso, doutor? Exato, excelência. Eu vou consultar os demais votos. Desembargadora Andréia, desembargadora Cláudia. Também Então, acompanho. por unanimidade de votos. Ok? Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado. Então, agora, diferenciar é somente isso. Vamos só partir. Sim. Doutor Fernando Luiz Vicentini, doutora Gislândia Ferreira da Silva. Próximo. Doutora Juliana Tortoriello Fagotti, sua presença. Próximo. 3, sim. Doutora Paula Guimarães Silva. É o processo 3 da pauta, processo 1219, doutora Doris, doutor Celso, doutora Andréia, número 3. Boa tarde, doutora. A minha proposta, doutora, é negar provimento. Tem interesse sustentável? Como vota desembargador Celso? Acompanho. Desembargadora Andréia? Também acompanho. Então, por unanimidade de votos, doutora. Obrigada. Boa tarde. Número 4, sim. Processo 1498, doutora Doris, doutor Celso, doutora Andréia. Aqui há 3 inscritos, os 3 abrem mão da votação oral. Seguir a justiça. Temos o doutor Alexandre Ventura, doutor Anderson de Mendonça Quilota e o doutor João Mário de Medeiros. Os 3 presentes. Quem representa aqui? A Ieda é a recorrente. Está. A proposta de voto é negar provimento. Então, eu passo a palavra do recurso da Ieda, não é isso? Isso. Então, com a palavra, doutora, o advogado representante, que é o doutor Alexandre, é isso? Isso. Então, com a palavra, doutor. Boa tarde, excelentíssimos desembargadores. Eu quero trazer aqui, de forma bem breve, sucinta, mas objetiva e pontual. Nós estamos aqui tratando de um caso de busca pelo reconhecimento do vínculo empregatício, e ele tem que ser, antes de mais nada, contextualizado em que seu tempo. Tá? É um vínculo que ele se inicia em 1994, momentos e épocas em que a gente não falávamos em pejotização, associação ou qualquer outro tipo de vínculo de trabalho, digamos, mais moderno ou modernizado para a jurisprudência, inclusive, do STF, pela primeira reclamada, fora a primeira recorrida, e uma ausência da operação de atividades subitamente nos anos de 2001. Ela se torna sócia de um escritório sem nenhum tipo de investimento, nenhum tipo de tratativa, nenhum tipo de integralização do capital social, a mera suspensão de meio e 30%, eu não me recordo agora o percentual, mas bem baixo, no mesmo endereço da primeira
da primeira recorrida, sob a mesma tutela, sob o atendimento do mesmo objeto social, dos mesmos clientes. As testemunhas convergiram nesse ponto, a começar pela testemunha Mário, deixa claro esse primeiro momento, de 94 a 2001. A testemunha Renan, que é da segunda reclamada da segunda recorrida, e aos olhos dele, como administrativo, trabalhando administrativo da empresa, enxerga uma única realidade para as duas reclamadas. A terceira testemunha, a doutora Marjorie, também envolvida na mesma situação, descreve o que de fato acontecia nessa sociedade, uma sociedade que não presta contas, uma sociedade que não faz distribuição de lucros, paga um valor fixo para o seu advogado sócio, sem, muitas vezes até abaixo do próprio piso salarial do OAB. Então, com todo o respeito, não só a análise sobre o aspecto do artigo 3º, mas também da fraude em si, da plena ausência de relação societária. Se não há sociedade, se não há relação societária, há o quê? Não sei. Na verdade, sei. Há emprego, não há duas estradas a serem percorridas. Por fim, para terminar, folhas 198, áudio da doutora Maricene, dona real da segunda reclamada. Quando a reclamante busca a ela, olha, eu quero fazer o home office. Olha, doutora Ieda, eu não posso lhe autorizar, eu tenho que buscar autorização, eu tenho que buscar, você sabe que eu não posso decidir sozinho, eu tenho que buscar direção. Direção de quem? Da dona. E mais, por que uma advogada, no caso recorrente, precisa pedir autorização para trabalhar de home office? A função dela, se for sócio. Mas não é, nunca foi. Então, eu acho que essa prova é uma prova que não só a questão lá do artigo 3º, mas prova a plena ausência de vida societária real. Era o que eu tinha pelo momento, pelo provimento do recurso. Agradeço a oportunidade. Não, doutor. Os demais, mantida a proposta e tem interesse de tentar? Que não, né? Eu mantenho a proposta, o doutor vai ter acesso logo mais aos fundamentos do voto. Como vota desembargador Celso? Desembargadora Andréia? Também acompanho. Então, por unanimidade de votos, doutores. Obrigado. Certo? Boa tarde. Boa tarde. Próximo preferencial, número 46 da pauta, senhor presidente. Processo 1694, doutora 2, doutor Celso, doutora Andréia. Doutor Antônio José do Nascimento nos ouve por videoconferência, e doutor Fabrício Augusto Reis, também por videoconferência. Boa tarde. Doutor Antônio e doutor Fabrício. Boa tarde, doutores. Excelências. Tudo bem? Boa tarde. Nos ouve bem, os dois? Sim, perfeitamente, excelência. Eu vou antecipar. 46. Eu vou antecipar o dispositivo. Clever e Thiago, né? Proposta é conhecer dos recursos, dar provimento parcial ao apelo do reclamante para acolher a preliminar de cerceamento e defesa, anular a respeitável sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual com vistas à oitiva das testemunhas do autor, devendo ser proferida nova decisão como entender de direito, ficando prejudicadas as demais abordagens recursais. Com esta conclusão, imagino que não tem interesse em sustentar, né? Porque não adiantaria, não estamos analisando o mérito. Vai voltar e aí vai ter uma outra oportunidade, tá certo? Posso escolher os demais votos? Sim, excelência. Posso, doutores? Excelência, no caso, acolhendo a preliminar, está anulando a sentença por entender que a prova que foi produzida não é bastante, é isso? Porque foi reconhecido o cerceamento, foi anulada a sentença e vai haver a reabertura da instrução para a oitiva das testemunhas que não foram ouvidas. Ok, tudo bem. Vou colher os demais, como vota desembargador Celso, desembargadora Andréia. Também acompanho. Então, por unanimidade de votos, doutores. Ok, obrigado, excelência. Obrigado, Boa tarde. excelência. Boa tarde. Boa sessão. Partido número 2 chegou, senhor presidente. 2 da pauta. Os chamados. Número 2 da pauta. Processo 1216, doutor Doris, doutor Celso, doutora Andréia. Doutor José Cláudio Fagotti.
Número 2 da pauta está para Indústria e Embalagens Santa Inês. 2. Boa tarde, doutor. Boa tarde, diferença. Mais funcionários. Vou passar a proposta. Não conhecer do recurso da reclamada, MF Facas de Corte Limpo, por desério. Conhecer dos demais recursos, negar provimento ao apelo do reclamante e dar provimento ao recurso da reclamada Indústria de Embalagens Santa Inês para, afastando sua responsabilidade subsidiária, julgar improcedente a reclamação em relação a ela e afastar a condenação por honorários advocatícios mantida no mais a respeitável sentença de origem. Então, eu imagino que o senhor não tem interesse em tentar. Não tenho, se tiver pelo menos mais um voto convergente. Vou colher os demais. Doutor desembargador Celso, desembargadora Andréia. Também acompanho. Então, por unanimidade de votos, tá bom? Obrigado, uma boa tarde e bom trabalho. Obrigada, doutor. Doutor Domingos Neres Jesus, doutora Vitória Martins Santos. O 6 está. Processo 1871, número 6, do Guilherme Ribeiro. Doutor Guilherme Ribeiro. Tem 2 processos. Esse e o 31. Esse Boa tarde, é doutor. B4A Serviços, número 6. Vou antecipar o dispositivo, doutor. Representa a empresa, não é isso? Número 5. Proposta é conhecer dos recursos, rejeitar as preliminares arguidas, no mérito, negar provimento ao recurso da reclamante e dar provimento parcial ao apelo dos reclamados para, observados os parâmetros fixados na fundamentação, restringir a condenação ao pagamento do adicional de horas extras para as excedentes da jornada normal diária até o limite de 44 horas semanais e de horas extras e respectivo adicional para o excedente da jornada máxima semanal, conforme jornadas constantes dos controles de ponto, mantida no mais a respeitável sentença de origem. Tem interesse em tentar com esta proposta, doutor? Eu tenho. Então, com a palavra, peço que seja breve, por favor. Pois não. Em questão, seriam as horas extras, né? Decisão de primeiro grau invalidou o banco de horas, nós vamos dar ausência, mas a sessão voluntária. As decisões foram validadas, início, término e intervalo, porque toda a jornada, inclusive as horas extras. A reclamante não apontou diferente. Na verdade, em regra, ela apontou eles que dá que na verdade ela não utiliza parâmetros corretos. Tem a diferença. Então, o motivo da condenação foi somente pela declaração de invalidade do banco de hora. Ocorre que nem entender preso. A inicial, o rol de pedido, em nenhum momento, ao ser banco de hora, eu não tenho esse play na inicial. Nem banco de hora, nem documentação. E aqui eu peço licença para ler o pedido nessa parte. Extremo cautela, caso Vossa Excelência não defira a hora especial da sexta diária semanal. Requer a autora a notificação do informado para que, junto aos autos do controle de jornada, para a apuração de eventuais diferenças de hora extra, que devem ser considerados no volume apresentado na inicial. Então, o contrato ele desenvolveu normalmente, né, as partes observando, piores, inclusive na coletivo, várias requisitos, né? Ele é bem pequeno, né? Nesse sentido. Como eu disse, a gente entende que seria necessária a reforma da decisão para que a gente procedimento de horas extras. A nulidade não estaria. Muito obrigado, é só essa. Pois não, doutor. Eu mantenho a proposta, como vota desembargador Celso. Acompanho. Desembargadora Andréia. Também acompanho. Por unanimidade de votos, pois o doutor vai ter acesso aos fundamentos, ok? Muito obrigado. Tem mais o 31, não é isso? Isso. 31 da pauta, processo C1129, processo doutora Andréia por Cláudia, o Guilherme da tribuna está pela assistência médica. 31. Desembargador Celso, antecipação do dispositivo, por favor. A minha proposta é conhecer do recurso ordinário pela reclamada e proferindo nova decisão meritória sobre a questão da relação jurídica entre as partes,
nos termos da decisão prolatada na reclamação constitucional 74.029, dado provimento para, em conformidade com a motivação, afastar o vínculo empregatício reconhecido em primeira instância, expungindo-se todos os títulos condenatórios, inclusive a condenação da réia honorários advocatícios sucumbenciais, julgando-se via de consequência improcedente o pedido, prejudicado o exame de todos os demais temas versados no apelo da réia, honorários advocatícios a cargos exclusivamente do autor no importe de 5% sobre o valor atribuído à causa. Imagino que não tem interesse em sustentar, né, doutor? Vou colher os demais votos. Desembargadora Andréia. Acompanho. Desembargadora Cláudia. Também acompanho. Então, por unanimidade de votos, doutor. Boa tarde. Retornar sobre o número 7. O 7 está presente. Processo 100.10.39, número 7, doutor Antônio, relatora. Processo doutora Andréia. Doutor Wilson Jacob Abdala. É por videoconferência. Doutor Wilson, nos ouve? Boa tarde. Boa tarde, doutor. Boa tarde, excelência. Vou antecipar o dispositivo, doutor. A proposta é negar provimento. Tem interesse em tentar? O doutor é o recorrente. Oi, desculpa, excelência. O doutor também é recorrente. Tem interesse em Sim. tentar? Sim, a proposta de voto é negar provimento a ambos os recursos? Isso. Tá bem. Excelência, eu serei bem breve, vou fazer uso da palavra, apenas com relação a um ponto do nosso recurso. Pois não. Inicialmente, eu desejo boa tarde a Vossa Excelência, demais desembargadores, desembargadoras, senhora membro do Ministério Público, serventuários, colegas presentes e por videoconferência. Excelência, aqui o único ponto que nós temos aí de divergência é com relação aos controles de ponto, Excelência. A origem, ela afastou os controles de ponto por entender que eles não são fidedignos, Excelência. E com todo o respeito que merece a decisão de piso e agora o voto que foi adiantado, a prova oral produzida pela reclamante, Excelência, não infirma os controles de ponto. Eu destaco um aspecto aqui que a testemunha da reclamante, ela informa o seguinte, que os controles eram marcados das 8 às 18 com biometria, e se verifica dos horários, em primeiro lugar, que não existe jornada britânica. Os controles de pontos são marcados com jornadas bem variáveis, e, aliás, muitos dias além das 18 horas, Excelência, contrariando o que a testemunha da reclamante falou. Um outro ponto que eu destaco, Excelência, é que a testemunha da reclamada, apesar de não ser presencial, ela afirma categoricamente que essas lojas, que são lojas de rua, e até inclusive um fato público notório, elas não funcionam além das 17h48 ou 18 horas, Excelências. E quando raramente é necessário que se fique além do horário, é marcado, que também se verifica nos controles de ponte, marcações de horário além das 18, como eu já frisei aqui, Excelências. Então, com todas as vênias aí ao voto condutor e à decisão de origem, a prova oral não serve, não é firme no sentido de infirmar, de trazer a imprestabilidade dos controles de pontos, Excelência. Então, é nesse sentido que nós sustentamos e pedimos uma atenção especial com relação a esse aspecto. Eu desde já agradeço e desejo uma boa pauta a todos. Então, doutor. Eu mantenho a proposta, o doutor vai ter acesso logo mais aos fundamentos. Como vota o desembargador Celso? Acompanho. Desembargadora Andréia? Também acompanho. Então, por unanimidade de votos. Ok, muito obrigado, uma boa tarde a todos. Boa tarde. Número 8, sim, processo 100.612. Número 8, doutor Matheus Ili Madureira. Doutor Matheus. Lembrava esse momento, senhor presidente. Boa Está tarde. pela Giovanete Elândida de Andrade, número 8. Vou antecipar o dispositivo, agravante, adiração e Giovanete agravado. A proposta é conhecer do agravo de instrumento, determinar o processamento do recurso, conhecer dos recursos, no mérito a ambos negar provimento. Tem interesse em tentar, doutor? Diante ao voto do interesse. Vou colher os demais, desembargador Celso, Acompanho. desembargadora Andréia. Acompanho. Então, por unanimidade de votos, doutor. Boa tarde a todos, bom trabalho. Obrigada, boa tarde. Doutora Karine Bárbara Silva. Doutora Kelly da Silva Borges. 11, sim.
processo 100.1598, doutora Doris, doutor Celso, doutora Andréia, doutora Karina José Cardoso Félix. Número 11 está por Rafael Santos Clementino, 11. Boa tarde, doutora. Proposta de voto: conhecer e, no mérito, dar provimento para afastar a extinção da execução e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. A doutora que recorre, né? Sim, Vou colher os demais votos. Desembargador Celso. Acompanho. Desembargadora Andréia. Também acompanho. Então, por unanimidade de votos, tá bom? Obrigada, excelência. Boa tarde. Próximo. 12 presente por videoconferência, número 12. Processo 1623, doutora Doris, relatora, doutor Celso, doutora Cláudia. Doutor Fabiano de Castro Lima nos ouve, número 12. Olá, boa tarde a todos, ouço bem. Boa tarde, doutor. A proposta é negar provimento, doutor. Doutor, é recorrente? No caso, recorrente e recorrida, excelência, pela reclamada. É negar provimento a ambos os recursos? Tudo bem, não havendo anotação de divergência, satisfaz. Então, eu colhi os demais votos. Desembargador Celso. Acompanho. Desembargadora Cláudia. Também acompanho. Então, por unanimidade de votos, doutor. Muito obrigado, bom restante de sessão a todos. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, excelência, acho que já deu na prova, tá vendo? Então, já alcançamos o pedido da posse. Então, vamos voltar lá. Quem não veio vai ser considerado julgado. Vamos lá. Vamos lá. Número 1, doutor Fernando Luiz Vicentini, doutora Gislândia Ferreira da Silva, processo 2252. Ausente, apregoado e julgado. Vamos lá. No 5, doutor Domingles Neres de Jesus, doutora Vitória Martins Santos, processo 1747. Ausente, apregoado e julgado. Número, doutora Karine Barbosa da Silva, processo 1758. Ausente, apregoado e julgado. Número 10, doutora Kelly da Silva Borges, processo 100.840. Ausente, apregoado e julgado. Vamos no número 13 da pauta. Doutor Fernando Araújo, processo 10.096. Está ausente. Ausente, apregoado e julgado. Tem mais um. Doutor Célio da Silva Quirino, por videoconferência. Doutor, nos ouve? Doutor Célio. Sim, estou ouvindo aqui claramente. Boa tarde, doutor. Número 13. Boa tarde. Eu vou antecipar. O desembargador Celso. Passo a palavra ao desembargador Celso para antecipação do dispositivo, por favor. Senhora presidente, a minha sugestão é conhecer do presente agravo de petição e negar o provimento. Doutor representa o agravante, não é isso? Isso, eu represento o agravante. Tem interesse sustentado, doutor? Sim, eu gostaria, sim, excelência. Então, com a palavra, peço que seja breve, por favor, doutor. Ok. Primeiramente, agradeço a todos, minhas saudações a todos os outros julgadores. Trata-se de uma execução de ação trabalhista em face da agravada, na qual, né, o agravante, após mais de 27 anos de trabalho na empresa, foi demitido sem justa causa, sem nada a receber, inclusive suas verbas rescisórias, e diante do trânsito em julgado aí da presente ação, né, onde foram todas as executadas foram condenadas de forma solidária, o agravante, então, ele acabou requerendo aí a execução, e foi determinado pelo douto juízo de primeiro grau que fosse feita a penhora de bens das empresas que não estão em recuperação judicial. Ou seja, nós temos aí, entre as devedoras, né, duas empresas que não estão em recuperação, ou seja, a Fênix Comércio, Indústria de Artefatos de Concreto, e a Itaposses, Indústria de Postes de Artefatos de Concreto, conforme consta dos autos de penhora de folhas 741 e 742. É importante destacar que essas empresas elas não opuseram os embargos à execução, entender assim o agravante que houve preclusão por parte das membros que também não garantiram o juízo. Os embargos foram opostos somente pela empresa Comércio e Indústria Itaposses de Artefatos de Concreto, a qual está em recuperação judicial, sendo que esta empresa ela não comprovou, através de documentação hábil, ser a proprietária dos bens que foram penhorados. Entende o agravante que o ônus da prova cabia à agravada,
quando da oposição dos embargos, e não ao agravante, conforme entendimento, né, data vênia, equivocado do douto juiz Acô. A agravada sequer produziu prova de que referidos bens penhorados pertenceriam à mesma, se limitando somente a juntar uma relação de bens, uma planilha de Excel, sem apresentação de quaisquer documentos oficiais que pudessem fazer tal prova. Para fazer prova, ainda que fosse negativa, de que tais bens não seriam de propriedade das empresas executadas, que não estão em recuperação judicial, entende o agravante que bastaria a agravada apresentar o balanço patrimonial da referida empresa ou mesmo a declaração de imposto de renda à pessoa jurídica, o que não se desincumbiu. E, por fim, eu destaco que, ainda que ambas as executadas, tanto as que estão como também as que não estão em recuperação judicial, possuem sócios diversos com CNPJ e contabilidades próprias, ainda que o Parque Fabril não seja utilizado individualmente por cada uma delas. Diante do exposto, eu agradeço aí a oportunidade de sustentar oralmente, assim como a atenção dos ilustres desembargadores e pleiteando pelo provimento do recurso de agravo de petição para a reforma da sentença prolatada pelo douto juiz Acô, de maneira a manter a penhora dos bens descritos nos autos de penhora, de folha 741, 742, por se tratar de bens penhorados de empresas que não estão em recuperação judicial. Agradeço a atenção dos ilustres julgadores. Pois não, doutor. Desembargador Celso, mantém a proposta? Eu mantenho a sugestão de voto. Desembargadora Andréia? Acompanho. Desembargadora Cláudia? Também acompanho. Então, por unanimidade de votos, doutor. Tá ok, então. Muito obrigado, tá? Nada, boa tarde. Boa tarde. 14, processo 1205, doutor Rafael Garofalo Silveira. Ausente, apregoado, julgado. 15, sim, senhor presidente. Processo 1474, doutor Celso, doutora Andréia, doutora Cláudia, há 3 inscrições. Doutora Daniele Coelho Drummond, videoconferência do Brasil. Doutor Hélio Augusto Pedroso. Doutor Hélio Augusto. Pedroso Cavalcante. Ele é Doutor Sôner Augusto Silva. Está vindo? Está os 3. Tá. Doutor Daniele por vídeo, doutor Hélio. Boa tarde a todos, excelência. Estão me ouvindo bem? Nós ouvimos e a doutora também nos ouve? Também ouço, excelências. Boa tarde, obrigada, inclusive pelo deferimento de acompanhar virtualmente. Pois não. Todos presentes, então? Eu vou passar a palavra ao desembargador Celso para antecipação do dispositivo, por favor. Proposta é conhecer dos recursos ordinários interpostos pela segunda reclamada pelo reclamante, no mérito negar o provimento ao da segunda ré e dar provimento em parte ao do autor para acrescer no dispositivo da respeitável sentença de primeiro grau, que primeira e terceiras réis responderão solidariamente entre si em razão do grupo econômico existente, tudo em conformidade com a motivação do voto deste relator. Quem representa o Wagner é o doutor Sôner, né? Tem interesse em tentar, doutor? Então, com a palavra, peço que seja breve, por favor. Boa tarde, presentes. O presente caso aqui trata-se de ação. Uma vez que se utilizou de empresa posta do grupo econômico para realizar atividades tipicamente locais. Nesse sentido, a gente gostaria de destacar, inclusive, a consistência dos requisitos das próprias as quais não se lembravam ou das quais não tinham trabalhado efetivamente no período discutido, as quais apresentaram documentos contraditórios entre si. Ocorre que, no presente caso, o reclamante vai entrar da qual eu sou analista e primeiro e suas atividades eram dadas exclusivamente ao Banco Santander. Inclusive, se encontrava sem nada funcionário. Seguidos, a gente é avaliado igual, considerando inclusive a consistência dos prestados,
A observação foi incisiva, precisa e certa, sem qualquer condição. Seus limites envolvem para a realidade laboral e vida, não só pelo autor, mas como nesse sentido, esse processo. Pois não. Do Brasil, quem representa? Sou eu, Excelência. Boa tarde, doutora Tem Daniela. interesse em tentar, doutor? Sim, Tem Excelência. Apenas só uma dúvida. Ficou mantida, então, a decisão monocrática, inclusive com a inclusão da multa por litigância de má-fé? Tudo ficou aqui. Eu fiquei com uma dúvida com relação ao dispositivo. Passo a palavra ao relator. Parte eu não sei. A doutora é a segunda reclamada, é isso? Então, essa é a grande dúvida. A dúvida. Ficou Eu estou até negado, entrando aqui nos autos. negado o provimento ao recurso quanto à multa de litigância de má-fé ou sua redução. Ah, entendi. Então, eu tenho interesse em sustentar, Excelências. Então, com a palavra, doutora, peço seja breve, por favor. Pois não. Então, Excelências, boa tarde. Os embargos de declaração interpostos pela reclamada no decurso da instrução, né, ao final da instrução probatória, da sentença, ele teve o intuito de pedir um esclarecimento sobre questões de aplicação de percentuais de reajuste, tendo em vista que se tratou de uma sentença líquida, ou seja, entendeu a reclamada que se naquele momento não se discutisse questões de cálculo, estaria precluso o seu direito de discutir. E considerando o valor volumoso do processo, considerando que poderia ser interposto recurso pelo reclamante, este poderia ser provido lá na frente, essas dúvidas quanto à aplicação de percentual de reajustes trazidos, inclusive, pela contadora que fez a liquidação do processo, entendeu a reclamada que poderia ser um prejuízo em fase futura. Esse foi o motivo central da interposição de dos embargos de declaração. Não havendo, até porque a instrução probatória foi super rápida, era ciente da reclamada, da recorrente, que não haveria nenhum tipo de ato protelatório, até porque a juíza, de forma correta, transcorreu a instrução probatória com a celeridade necessária ao processo, e a empresa, a recorrente, fez apenas o uso exclusivo de esclarecimentos de dúvida com relação ao dispositivo, para garantir um futuro, um direito no seu futuro numa execução. Então, em momento algum, houve qualquer ato de litigância de má-fé pela empresa, pelo contrário, tudo isso foi, inclusive, justificado, tanto nos embargos de declaração, quanto no próprio recurso, motivo pelo qual se requer o afastamento da multa, considerando que foi um exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa da empresa recorrente. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Pois não, o doutor André representa a First. Tem interesse em tentar? Então, posso escolher os votos? Uma convergência não tem. Pois não. Desembargador Celso, mantém a proposta? Mantém a proposta. Desembargadora Andréia? Eu acompanho. Desembargadora Cláudia? Também acompanho, senhora Então, presidente. por unanimidade de votos, doutores. Obrigada, Excelência, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. A professora tem mais um processo, senhor presidente. É o número 55 da pauta. O processo 100.1831, do nosso relator, doutor André e doutora Cláudia. O Sônia está por Gabriel Luigi Rufini. 55. Desembargador Celso, antecipação do dispositivo, por favor. A minha proposta é conhecer dos recursos e dar-lhes provimento, em parte, ao do reclamado, para, no que tange a atualização do valor da indenização por danos morais, determinar a incidência unicamente da taxa Selic a partir do ajustamento da ação, e ao do reclamante para acrescer ao respeitável Comando Central ACOR, no período contratual até outubro de 2019, o pagamento de 4 horas extras por dia de trabalho, uma ou duas vezes por semana, alternadamente, por força do labor em campanhas universitárias, nos meses de fevereiro, março, agosto e setembro
de 2019, mais reflexos em DSE, gratificações natalinas, férias acrescidas de 1/3 e recolhimento do FGTS. Inclusive reflexos aqui, observando-se, porém, a não repercussão dos DSRs majorados pelo sobrelavoro nos mencionados títulos contratuais, nos termos do OJ 394 da SDI1 do TST. Tudo em conformidade com a motivação do voto deste relator. Tem interesse tentado, doutor? Tem sim. Então, com a palavra, peço seja breve, por favor. Não preciso mais um caso sobre hoje, onde o reclamante foi exercer o prazo da função de gerente de contas, inclusive, qual exercia a atividade nas universidades aqui, não somente de configuração assim, incidente, produtos, no caso mais específico, cartões e conta corrente. Tese durante todo o período, o reclamante exerceu atividades meramente operacionais como sendo comerciais, da qual, inclusive, foi aprovada durante os das testemunhas em instrução processual, em dezembro, jamais a carteira de clientes era exclusiva do autor 5, urgência no qual diversos gerentes atender os clientes respectivos. Também sequer havia reuniões de audiência e que o objeto a taxa pode já estava terminada. Exercício. Permissão de voto, fiscalização do cargo de confiança. Pois não, doutor. Desembargador Celso, mantém a proposta? Mantém a proposta. Desembargadora Andréia? Eu acompanho. Desembargadora Cláudia? Também acompanho. Então, por unanimidade de votos, doutor. Obrigado. Boa tarde. Vamos retornar agora para o número 16 da pauta. É o doutor Ricardo Borges de Matos, está presente. Processo 1535, processo doutora Andréia, doutora Cláudia. 16. Boa tarde, doutor. Passo a palavra ao desembargador Celso para antecipação do dispositivo, por favor. Bem proposta, senhor presidente, a conhecer dos recursos ordinários interpostos pelas partes, negar provimento àquele intentado pela reclamada e dar parcial provimento ao manejado pelo autor para o fim de determinar sejam os valores devidos apurados em regular fase de liquidação, não se aplicando a limitação aos valores deduzidos na prefacial. Tem interesse tentado, doutor? Então, com a palavra, peço que seja breve, por favor. Primeiramente, você pedir deixar registrado também meus parabéns ao Celso. E, começando, Excelência, com todo respeito ao o laudo pericial, a qual foi fundamentado a sentença de piso, ele teve uma conclusão não tão clara e, posteriormente, foi solicitado por este patrão um esclarecimento ao peito. Peço licença para ler a letra E e a letra H do laudo pericial inicial. A ausência de readaptação funcional quanto ao tornozelo surge como fato agravador na patologia em tornozelo. Na letra H, ele diz o seguinte: o reclamante é portador de doença ortopédica com agravo laboral. Por esse motivo, este patrão pediu esclarecimento para que o perito informasse se esse agravamento laboral seria um nexo concausal e, na sequência, ele diz que sim nos esclarecimentos. Portanto, entende este recorrente que existiu um nexo concausal para a patologia que existe no tornozelo e o perito ainda diz que ele tem a limitação de 5% no tornozelo, tendo em vista a reclamada não ter seguido as orientações médicas para readequá-lo e colocá-lo em uma função compatível com a sua restrição que ele tinha. Tudo isso está
no esclarecimento, inclusive, se Vossas Excelências precisar, eu tenho aqui o IT, também não foi observado que o perito solicitou o PCMSO, o PPRA, a reclamada e o médico assistente da reclamada no momento da perícia não apresentou e nem disse que entraria com essa documentação posteriormente nos autos. Então, ficou bem claro que o médico perito pediu os documentos que, olha, preciso saber se teve aqui uma adequação, se seguiu as diretrizes, e isso daí não foi demonstrado. Então, por esse motivo, peço para Vossas Excelências que analisem com carinho essa parte, inclusive o laudo e os esclarecimentos, tá? E também, Excelências, com relação ao dano moral, a sentença diz que o pedido que fundamentou o dano moral foi a doença ocupacional, mas é um erro aí que o pedido não foi feito com base na doença ocupacional. Foi feito com base na dispensa discriminatória. Por quê? Porque foi constatado com os documentos, inclusive no laudo pericial também, que o reclamante é portador de dependência química. Uma dependência química bem grave. Então, por esse motivo, foi solicitado o pagamento de dano moral, que, ao entender do recorrente, seria um dano moral em ré ipsa, não precisava nem de comprovação. Né? Então, solicitou aí o pagamento com base na súmula 443 do TSQ. Por fim, foi feita uma restrição na aplicação da multa por falta de homologação. O que ocorre? Foi designado na convenção coletiva, que foi feito de forma bilateral, ou seja, teve a participação do sindicato patronal, que não tem limitação. Diz que é somente 1% em cima do salário base de multa diária por não ser feita homologação do termo de rescisão. Então, outros juízes de primeiro grau, ele limitou a um salário essa multa. Então, por esse motivo, recorreu o recorrente pedindo para que seja respeitada a convenção coletiva, onde não existe nenhuma limitação para que seja aplicada essa multa por falta de homologação. Por esse motivo, agradeço o tempo despendido, peço que Vossa Excelência que seja analisado novamente todo o quadro regulatório, porque Vossas Excelências são a parte mais especial que existe para mim no direito do trabalho, porque depois de vocês não tem mais ninguém para julgar e para reavaliar as provas que foram produzidas nos autos. Agradeço o tempo despendido, uma boa tarde. Pois não. Desembargador Celso, mantém a proposta? Eu mantenho a proposta. Desembargadora Andréia? Eu acompanho. Desembargadora Cláudia? Também acompanho. Por unanimidade de votos, o doutor vai ter logo mais acesso aos fundamentos, tá bom? Obrigado. Boa tarde. Próximo 17, sim, por videoconferência, doutor Vicente Carlos da Silva. Processo 100.306, do Celso relator, doutor Fernando. Doutor Vicente Carlos da Silva nos ouve? 17. Olá, boa tarde a todos. Presente. Boa tarde, doutor. Nos ouve bem? Perfeitamente. Passo a palavra ao desembargador Celso para antecipação do dispositivo, por favor. Minha sugestão é conhecer do recurso e, no mérito, negar o provimento. Doutor, representa o recorrido, não tem interesse em tentar, não é isso? Exato. Então, eu vou colher os demais votos. Desembargadora Cláudia. Acompanho o relator. Juiz Fernando. Também. Por unanimidade de votos, ok? Perfeito. Tenham todos uma boa tarde. Excelente trabalho. Obrigada, boa tarde. Próximo 18, sim, processo 100.1422, a mesma composição, doutora Milene Pereira Santos. Doutora Milene está por R3 Ciclo Gestão de Resíduos Limitada. 18. Boa tarde, doutora. Passo a palavra ao desembargador Celso para antecipação do dispositivo, por favor. Volta para conhecer do recurso e negar. Tem interesse em tentar, doutora?
o cálculo da TPF crescido 40%, apenas os valores relativos às horas extras, intervalo até 10/11/2017 e adicional noturno, mantendo no mais a sentença. Tem interesse tentado, doutora? Então, com a palavra, peço seja breve, por favor. Bom, primeiramente, Doutora, põe o microfone um pouquinho mais próximo para a gente ouvir melhor. Isso. inicialmente, eu daqui de uma sentença que considerou, eu vou falar só de um pedido, a desoneração em folha de pagamento. A sentença entendeu que a desoneração em folha, ela se aplica apenas às contribuições previdenciárias de processos de contratos ativos. E que, em razão da contribuição previdenciária ter como fato gerador a sentença, não seria aplicada a desoneração em folha. Então, infelizmente, como eu disse, sentença não tem que concordar com isso. Porque, em que tese ter sido fato gerador no processo, a retomada, ela tem altos que desde 2011 ela é beneficiária do sistema de desoneração de folha. Esse benefício ele continua ativo até os dias atuais. O entendimento classificado do PCT é de que, com base na Lei 12.546, não pode se falar na não aplicação da desoneração de folha, portanto, não haveria que se falar na contribuição previdenciária patronal. Porque se nós pegarmos a Lei 12.546, em nenhum ponto dela está escrito que a desoneração de folha é aplicada apenas para contratos ativos. Vou mais além, essa matéria seria de ordem pública. A reclamada, ela cumpriu o único requisito necessário para que a desoneração em folha seja aplicada, que é que o benefício era estar ativo pelos atuais. Além do mais, cito o artigo 5º, da nossa Constituição Federal. Ninguém vai ser obrigado a fazer ou deixar de fazer se não perante a lei. Então, em essa sentença, não há elencado no dispositivo da Lei 12.546 qualquer ponto sobre a não aplicação da desoneração em folha. Então, concluindo, Pois não. Juiz Fernando, mantém a proposta? Desembargador Celso? Acompanho. Desembargadora Cláudia? Também acompanho. Então, por unanimidade de votos. 20, sim, dupla inscrição, processo 1159, mesma composição, doutora Beatriz Costa Pereira, está por Vanessa Ferreira, doutor Ricardo André Jantária, doutor Ricardo, está por Itaú número 20. Boa tarde, doutores. Passo a palavra ao juiz Fernando para antecipação dispositiva. Proposta é rejeitar os preliminares, da provimento parcial do recurso da reclamada, para afastar a condenação e indenização por danos morais, e como pagamento de horas extras de reflexo, e a indenização pelo intervalo, excluir também a condenação da multa convencional. Negar provimento ao recurso do reclamante, determinar que os honorários advocatícios devidos por ele sejam calculados sobre o valor da causa, e os honorários advocatícios devidos pela reclamada sejam calculados pelo proveito econômico obtido, fixado em R$2.000. Quem representa a Vanessa é doutora, é isso? Tem interesse em tentar, não é isso? Então, com a palavra, peço seja breve, por favor. Só quero falar a respeito das horas extras sobre o cargo de confiança. Pois não. A reclamante, durante o período de até 30 de setembro de 2021, não exerceu funções de evidência suficiente para ser enquadrada na inscrição prevista no artigo 62 da CFB. A função de gerente geral comercial, desempenhada pela reclamante, era compartilhada com a figura do gerente administrativo, conforme diversos testemunhos e documentos apresentados nos autos, de forma que a gestão não era exercida de forma autônoma e absoluta. Na realidade, a autora desenvolvia uma gestão técnica e burocrática, sem autonomia para decisões isoladas, devendo submeter sempre ao superior hierárquico. Documentos juntados comprovam também que a autora não tinha autonomia para representar a reclamada isoladamente. Portanto, se sai dos depoimentos de todas as demais provas consideradas nos autos, é que, na prática, a reclamante apenas intermediava as diretrizes passadas pelo gerente regional e os demais colaboradores da agência, tendo função meramente burocrática e sem qualquer figura. Sendo assim, diante do exposto, coloco a Vossas Excelências
pelo não provimento de recurso da reclamada, mantém os efeitos do piso e condenou ao pagamento das horas extras ao avance. Pois não. O doutor tem interesse em tentar, doutor? Com essa proposta? Não, né? Juiz Fernando, mantém a proposta? Desembargador Celso? Acompanho. Desembargadora Cláudia? Também acompanho. Então, por unanimidade de votos, doutores. Tá certo? Boa tarde. Sequência. Doutor Márcio Fernando Aparecido, doutora Maísa de Freitas Monicardi, processo 100.1327. Ausente, apregoado e julgado. Doutor Matheus Martini Pereira, processo 100.482. Ausente. São dois, dupla inscrição. Doutor César Roberto, ele cancelou a inscrição. Ah, tá. Então, ausente, apregoado e julgado. 23, sim. Processo 1240, doutora Andréia, doutora Cláudia, doutor Fernando, doutor Matheus Nóbrega Silva. Doutor Matheus Nóbrega. Usou a presença, mas... Então, é o 23, Chama o doutor Leno Tadeu Barbosa, doutor Rafael Alfredo de Matos, doutor Matheus Nóbrega da Silva. Aquele presencial? Não, tá. O 24 já foi. O 23 Ah, eram os seis tá inscritos, certo. né? É o 23. Só, tá Então, certo. vamos Ausente, apregoado e julgado. Tá aí? Ah. Olá, doutor. 23 na pauta. Passo a palavra à desembargadora Andréia para antecipação do dispositivo, por favor. Senhora, senhora presidente, a proposta do voto é negar provimento ao recurso. Não tem interesse em tentar, né, doutor? Como vota a desembargadora Cláudia? Acompanho. Juiz Fernando? Então, por unanimidade de votos. Obrigada, boa tarde. 24 já foi, 25 também está ausente. Doutor William Severo Facundo, processo 1537. Ausente, apregoado e julgado. 26, sim. 26, sim. Doutor Leonardo Reis dos Santos, procurador do instrumento, processo 1836. 26. Minutinho só, doutor. Desembargadora Andréia, passo a palavra para antecipar o dispositivo completo, porque só no agravo do instrumento não tem sustentação, mas o texto total. Senhora presidente, a proposta do voto é dar provimento ao agravo de instrumento a fim de afastar a deserção do recurso ordinário interposto pelo reclamante, rejeitar as preliminares arguidas e, no tocante à questão de fundo, dar provimento parcial ao apelo apenas para reduzir o percentual da multa por litigância de má-fé para 1% sobre o valor atribuído à causa, atualizado, mantida no mais a sentença. É essa a proposta. Tem interesse tentado, doutor, com essa proposta? Não. Vou colher os demais votos. Desembargadora Cláudia. Acompanha a relatora. Juiz Fernando. Então, por unanimidade de votos, doutor. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigada, boa tarde. 27, sim. Processo 927, doutor Celso, doutora Andréia, doutora Cláudia, doutora Alessandra Cristina Bianchi. Doutora Alessandra está por Marília da Silva, 27. Boa tarde, doutora. Antes mesmo do Espera um voto, pouquinho. estou para o terceiro uma agravada. 27. Tá difícil achar a Marina da Silva. Então, eu queria explicar, por isso antes mesmo. Bom, primeiro vou passar a palavra ao desembargador Celso para antecipação do dispositivo, por favor. A minha proposta é rejeitar as preliminares, conhecer do apelo e dar parcial provimento ao agravo de petição interposto pelo agravante para, reformando a respeitável decisão singular, julgar improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação ao recorrente Plínio Canuto da Silva Júnior, excluindo do polo passivo da execução. Tá. A minha presença, justamente a Marina, ela também é uma executada, caso parecido com o Plínio, uma senhora de 84 anos, só que nós temos uma exceção de pré-executividade que não foi julgada. Neste processo? Neste processo. E o processo veio para o tribunal,
com o agravo do crime, mas não julgou a nossa exceção, que trata de situação semelhante. Não posso falar bem igual. Mas aí não comporta, então, a sustentação oral hoje. Esclarecer. A doutora tem que peticionar. Que tem no processo que o reclamante está falecido desde março de 2020, não foi regularizado. Mas aí a doutora tem que peticionar, né? Nós vamos liberar o processo, o julgamento, né, está proferido. Justamente o receio era subir. E depois a doutora providencia, tá bom? Tá certo, muito obrigada. Nada, boa tarde. Próximo. Doutora Andréia Cristina Martins Darros, processo 1754. Ausente, apregoado e julgado. Doutor Rodrigo Souza Macedo, processo 1244. Ausente, apregoado e julgado. 35. O processo 1780, doutor Celso, doutora Andréia, doutora Cláudia, doutora Carla Lobo Olim. E a Carla está com o Raul Murilo Orumina, 30. Boa tarde, doutora. Passo a palavra ao desembargador Celso para antecipação, por favor. A minha proposta é conhecer do agravo de petição e negar o provimento. Tem interesse tentado, doutora? Então, colhi os demais votos. Como vota a desembargadora Andréia? Acompanho. Desembargadora Cláudia? Também acompanho. Então, por unanimidade de votos. Boa tarde. 32, sim. É o processo 100-1059, doutora Cláudia relatora, doutor Fernando, doutora Andréia. Aqui o do prescrição, doutor Luiz Antônio dos Santos Júnior, está ausente. Doutora Miriam Alves de Souza Brandão, está presente, está por Antônio Bordonino Ivo de Oliveira, 32. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Passo a palavra à desembargadora Cláudia para antecipação do dispositivo, por favor. Pois não, senhora presidente. A proposta de voto é conhecer do recurso ordinário da reclamada, rejeitar a preliminar, nulidade e prescrição, e no mérito negar provimento, não tendo íntegra a sentença de origem. Tem interesse tentado? Conhecer do recurso ordinário do reclamante, e no mérito negar provimento, não tendo íntegra a sentença nos termos da Desculpe, desculpe, desembargadora. Tem interesse tentar, né? Sim. Então, com a palavra, peço que seja breve. Boa tarde. Bom, esse processo trata-se de um reclamante que ele foi mandado embora, né, dispensado por justa causa. A sentença nesse sentido foi formidável. Afinal, a prova era da reclamada de ser a prova robusta, e foi o juiz de origem que teve que fornecer o trânsito em julgado, que na realidade não houve o trânsito em julgado de uma ação penal que esse reclamante foi processado em 2012. A reclamada insiste, por isso que eu entrei com o recurso, principalmente ferindo a moral desse reclamante, no sentido de ele ter sido dispensado, e no mesmo dia que ele foi dispensado, ele recebeu uma carta, uma declaração, né, que ele tinha uma boa conduta na empresa. Ele é um enfermeiro, a função dele na empresa é enfermeiro, e até hoje ele milita na área, e o próprio Corém habilitou ele, arquivou o processo na época, dizendo que não havia nada que desabonasse ele. Mas até hoje a reclamada insiste, inclusive, perseguir o reclamante, através desse processo e do recurso que eles interpuseram. Por isso eu venho, através dessa tribuna, pedir a condenação pelos danos morais, porque o juiz de primeira instância acabou por falando que ele realmente houve uma condenação, então por isso não era merecido os danos morais. E também eu trago para ser reformado o artigo 477 e o 467 e a majoração dos honorários sucumbenciais. Então é isso. Pois não, doutora. Desembargadora Cláudia, mantém a proposta? Mantenho, senhora presidente, muito embora com a apresentação da manifestação da sustentação da ilustre advogada, eu acompanhei aqui o encarte processual e, de forma que não há nenhuma novidade, eu mantenho. Pois não. Juiz Fernando? Desembargadora Andréia? Também acompanho. Então, por unanimidade de votos. Próximo
Doutor Rodrigo Andrade, processo 100.930. Doutor Rodrigo Andrade. Ausente. Ausente, apregoado e julgado. 34, sim. Processo 1348, autoratório do processo doutora Andréia, doutor Leif do Nascimento, está por Fernando Rodrigues do Vale, é o grau instrumento, senhor presidente. Boa tarde, doutor. Minha proposta, o doutor representa aqui. Bom, eu vou pronunciar. Eu estou conhecendo o agravo de instrumento, no mérito estou negando o provimento, mantendo a decisão que indeferiu o processamento do recurso da reclamada por deserto nos termos da fundamentação. Estou conhecendo o recurso do reclamante e dar provimento para reconhecer o vínculo empregatício no período indicado na inicial e determinar o retorno dos autos à origem para apreciação das demais questões arguidas pelas partes, como entender de direito. Aí o seu recurso, né, não foi. Tem interesse tentado, doutor? Então, eu vou colher os demais votos. Desembargador Celso? Acompanho. Desembargadora Andréia? Também acompanho. Então, por unanimidade de votos, tá bom? Obrigado. Boa tarde. 35, sim. Processo 1615, doutora Doris, doutor César, doutora Andréia, doutora Caroline Cardoso Menegócio, está pelo Banco Bradesco. 35. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Tudo bem? senhor presidente, senhor advogado, senhora procuradora e senhor secretário. Sempre com o Marcos Cabral. Isso. Tem Charles Anderson, Zana, cadê esse cara? Banco Bradesco. Proposta, doutora, é conhecer dos recursos, no mérito, a ambos dar provimento parcial ao do reclamante para afastar a limitação da condenação pelos valores descritos na petição inicial, devendo proceder à regular liquidação de sentença por simples cálculos, e ao do reclamado para expungir da condenação as horas extras decorrentes reflexos, assim consideradas a 7ª e 8ª hora trabalhadas, a partir de 12/11/2019, não remanescendo, portanto, a determinação de compensação da gratificação de função paga a partir de 12/11/2019, tampouco a aplicação do divisor 180 no período, bem como excluir da condenação a PLR proporcional de 2023, declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para determinar a atualização da GIF, condenar a reclamante em honorários advocatícios, garantida a suspensão de exigibilidade prevista em lei nos termos, tudo com observância dos parâmetros da fundamentação. Tem interesse tentado, doutora? Uma convergência, da 7ª e 8ª. Pois não. Desembargador Celso? Acompanho. Desembargadora Andréia? Também acompanho. Então, por unanimidade de votos, doutora. Muito Tá bom? obrigada, licença, boa tarde. Boa tarde, sim. Número 35. Do próximo 36, sim. O processo 11226 corre com 8897, do Rogério Thierry Martins. Ausente, apregoado. Tá? Ah, tá bom. Tendo em vista o pedido, eu vou aguardar e vou retornar. 37, sim. Processo 11598, a mesma posição, doutora Juliana Márcia Pires. Boa tarde, doutora. Biarte de Turismo, 37. Passo a palavra a mim mesma. Mim mesma. A proposta é conhecer do recurso, no mérito, dar provimento parcial para expungir da condenação o pagamento da multa de 40% e a liberação do seguro-desemprego e do fundo de garantia, cujos valores deverão ser depositados em conta vinculada. Multa diária por descumprimento de anotação em CTPS, pagamento de diferenças por acúmulo de funções,
multa do 467, descansos semanais remunerados, bem como para limitar a condenação por horas extras aos esporádicos plantões aos sábados, observados os limites do pedido e da prova oral nos termos da fundamentação. A doutora representa a SP? Eu só tenho o total de INSS, ela fala de condenação criminal, proteção de débito, desconto, uma parte da sentença, inclusive tem um ED quanto a isso. Então, não é essa guia, relativa a essa guia, estou declarando a incompetência. E como limitar, não precisa não é de outro processo. Deixa eu ver aqui. Da multa. Do diário. Por ausência de recolhimento de INSS, um pedido quanto a isso, como a sentença diz que me conhece todos os outros pedidos, ficou, né? Uma coisa Convencional, horas extras. De função, diferença das decisórias. Se eventualmente não foi apreciado, doutora, entra em embargos, tá bom? Eu não estou identificando aqui, tá bom? Tá bom. Tem interesse em tentar? Não, né? Tá. Desembargadora Andréia? Eu acompanho. Desembargadora Cláudia? Também acompanho. Então, por unanimidade de votos. Nada, doutora. Boa tarde. Doutora, o 35, a doutora Tatiane Moretti Santos de Paula solicitou mais alguns minutinhos, que está na 17ª turma. 34? 39. 39. Tá. Então, ficou pendente, por enquanto, 36, 38 e 39. 36, tá. 36, 38, 39. Próximo. Bom, é possível no 40 da pauta, processo 11014, doutora Torres, doutor André, doutora Cláudia, doutora Letícia Andrade Félix Ribeiro, por videoconferência. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Me ouvem? Eu ouço. Tá ótimo. Vou antecipar o dispositivo. A doutora representa o órgão, né? Ótimo, isso. Proposta é conhecer dos recursos, rejeitar a preliminar arguida e no mérito negar provimento. A doutora, é a doutora que, os dois recorrem, né? A doutora tem interesse em tentar? Isso. Não, eu vou só. Eu abro mão da sustentação. Tá. Então, foi negado provimento a um dos recursos, vou colher os demais votos, tá bom? Tá. Desembargadora Andréia? Acompanho. Desembargadora Cláudia? Também acompanho. Então, por unanimidade de votos. Bom? Perfeito, agradeço. Obrigada. Boa tarde, doutora. Boa tarde. 41 já. Doutor André Simões Louro, do processo 1248. Doutor André Simões Louro. Ausente? Ausente. Ausente, apregoado e julgado. 43, sim, senhor presidente. Processo 1295. Aqui temos a doutora Maria Marques, está pelo Itaú Unibanco. E por videoconferência, doutor Luiz Fernando Coelho nos ouve no 43. Sim, boa tarde. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Excelência. Eu vou antecipar o dispositivo. A proposta é conhecer dos recursos, rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, a ambos dar provimento parcial ao do reclamado para condenar o reclamante honorários advocatícios nos termos do artigo 491-A da CLT, determinando a suspensão de exigibilidade prevista no parágrafo 4º. Do reclamante para determinar a suspensão da prescrição prevista na Lei 14.010 e 2020, acrescer a condenação ou adicional de periculosidade e reflexo até dezembro de 2021, determinar a aplicação de juros e correção monetária conforme a DC 58 do STF, com as adequações impostas pela Lei 14.905 de 2024, nos termos da decisão do TST, e deferir diferenças de PLR do período não prescrito, com observância dos parâmetros da fundamentação. Honorários pelo reclamado em reversão e custas no importe de 3.600. Vamos lá. Então, o doutor, são dois. A doutora Maria Marques está pelo Itaú, substituição. Primeiro, quem me representa é o Luiz Felipe. Embora ele tenha tido provimento parcial. Luiz Felipe, né? É isso mesmo? Doutor Luiz Fernando. E o doutor Luiz Fernando? Isso.
Doutor Luiz Fernando, tem interesse em sustentar? Boa tarde, Excelência. Diante das matérias que restaram aqui, por se tratar matérias de direito, eu vou me abster da sustentação e peço o registro da minha presença, por gentileza. Pois não. Obrigado. A doutora tem interesse em sustentar? Doutora, então com a palavra. Peço que seja breve. Primeira preliminar de cerceamento em relação à oitiva da testemunha que foi referida. E nós temos certificado a regulação, fala que a testemunha não vai fazer independentemente de intimidação e foi inferida em audiência. E quanto à equiparação, há um fato que o salário é o mesmo. O que acontece é que a Paradigma ela veio do banco, né, do Itaú, ela tinha uma gratificação. Quando passou a ser um banco, a gratificação então, dia disso, uma divergência de R$200 em relação ao salário. A gente discute essa diferença. E a equiparação é indevida por causa disso, porque o salário base era o mesmo. Mas como incorporou esses R$200, a Paradigma não poderia deixar de receber. Né? Então, é essa a divergência em relação à gratificação incorporada no salário. E quanto à periculosidade, a gente mantém a sentença, né? Essa, né, para ser mantida em relação ao laudo de execução. Pois não, doutora. Eu mantenho a minha proposta. Desembargador Celso? Acompanho. Desembargadora Andréia? Também acompanho, apenas ressalvo o entendimento quanto à suspensão da prescrição, mas eu acompanho. Então, doutores, então é por unanimidade de votos, tá bom? Boa tarde, doutor. Obrigado, boa tarde, Excelência. 44, sim. Processo 1444, doutora Doris, doutor Celso, doutora Andréia, doutora Evelyn Beatriz Queiroz, está por Kim Ribeiro. 44. Boa tarde, doutora. A proposta é conhecer dos recursos no mérito, negar provimento ao recurso da reclamada, dar provimento parcial ao apelo do reclamante para, observados os parâmetros fixados na fundamentação, determinar a suspensão da prescrição prevista na Lei 14.010/2020, fixar a jornada de trabalho das 6 às 18 horas e no período de operação verão, entre novembro de um ano e março do ano seguinte, das 6 às 20, sempre com 1 hora de intervalo, acrescer a condenação às horas extras correspondentes, inclusive indenização pelo período de supressão do intervalo entre a jornada, mantida no mais a respeitável sentença de origem. Com essa proposta, é interesse de sustentar, doutora? Então, se eu estabeleci horários, né, doutora? A doutora vai ter logo acesso, se eu estabelecer os horários, porque não deve estar no cartão de ponto, ok? Mas a doutora vai ter acesso aos fundamentos, se houver alguma dúvida ou contradição, tá? Pode sustentar, doutora, é melhor. Com a palavra. Vamos lá. O primeiro ponto aqui que vai ser frisado nesse processo é que o contrato de trabalho perdurou de 24 de janeiro de 2014 até 1 de fevereiro de 2024. Contudo, excelências, a empresa não laudados tem certa em ponto referente apenas até o mês de junho de 2022, restando ausentes os demais extendentes de ponto nos meses e anos subsequentes. Ou seja, quase 2 anos no contrato de trabalho do reclamante estão ausentes. Dessa forma, nós sustentamos, pela aplicação da súmula 338 do TST, devendo ser reconhecida a jornada apontada na inicial, visto que tal jornada não foi sequer elidida por prova em contrário, em sentido contrário, pela testemunha da empresa, visto que a única testemunha da reclamada, o senhor David, declarou em depoimento que não acompanhava a rotina do reclamante. Da mesma forma, a decisão de origem entendeu que era ônus do reclamante apostar aos autos os recibos dos controles de horário. Contudo, excelências,
primeiramente, né, devido a cargo à decisão de origem, não existe qualquer exigência legal de que o reclamante teria que apostar aos autos tais recibos. E mesmo que houvesse exigência nesse sentido, a testemunha da empresa, né, o senhor David, afirmou que diversas vezes acontecia da máquina de ponto não emitir tais recibos. Então, por conta disso, não teria como o reclamante trazer esses recibos para o processo. Outra questão importante a ser ressaltada aqui é que, embora não seja legalmente obrigatório, né, o aceite, a assinatura, a conferência dos cartões de ponto, aqui nesse processo tem uma situação específica nos acordos coletivos de trabalho, porque eles prevêem de forma expressa que necessita do aceite do empregado nos cartões de ponto para a validade dos mesmos. No entanto, apesar da confirmação do representante da reclamada acerca da presença, né, desses aceites nos cartões de ponto, grande parte desses espelhos não ostentam tais assinaturas. Inclusive, diversos pontos, né, cartões de ponto, constam aceite do empregado exatamente na data de 10 de junho de 2021, de forma tardia e corrida, a exemplo do período de folhas 401, 402, 404 e assim em diante. Ou seja, pelos próprios documentos trazidos aos autos pela empresa, denota-se, né, que o reclamante assinou todos no mesmo dia, referente a diversos meses do contrato de trabalho, o que por si só demonstra a fragilidade da prova documental. Da mesma forma, é importante reiterar que a testemunha da empresa não realizou qualquer contraprova quanto à jornada exercida ali pelo reclamante, afirmando que sequer acompanhava o início e o término da jornada do reclamante, tampouco os intervalos, né, que ele fazia. De outra forma, a testemunha ouvida pelo reclamante trabalhou na mesma equipe, no mesmo período, e tinha ali a mesma função. A nossa testemunha, inclusive, comprovou a imprestabilidade dos cartões de ponto e a jornada cumprida pelo reclamante. Por fim, inúmeros controles de ponto apresentam jornadas mecânicas no início ou término de labor, conforme folhas 369 e 479 dos autos, o que atrai também a súmula do 338 do Colégio do TST. Quanto ao intervalo entre a jornada, ao contrário, né, da decisão de origem, o preposto confessou o controle de início e término do intervalo, vez que o reclamante tinha que anotar o intervalo, a pausa, né, dos intervalos, no aplicativo denominado como FFA, a fim de não subir novas OS, como disse o preposto, que seria ordem de serviço. Tal questão também foi corroborada pela testemunha do reclamante, que comprovou a supressão e fiscalização desse intervalo entre a jornada. Por último, sendo bem breve aqui, eu gostaria de sustentar quanto à reversão da dispensa por justa causa. O reclamante entende que merece reforma a decisão de origem que entendeu por validade a justa causa aplicada pela recorrida. Isso porque não houve prova de que o reclamante teria realizado procedimentos indevidos, não tendo a reclamada se desincumbido do seu encargo probatório. Ao contrário da fundamentação contida na decisão de origem, entende o reclamante que não lhe compete o ônus da prova, no tocante à justa causa aplicada, tampouco a juntada de documentos ou comprovar fatos que não são por ele reconhecidos, sendo que compete exclusivamente ao empregador o ônus da prova quanto à dispensa imotivada, no caso. A decisão de origem também entendeu que o depoimento da testemunha arrolada pela reclamada passava maior credibilidade, porém, como já mencionado anteriormente, a testemunha da sequer tinha conhecimento da rotina laboral do reclamante, apresentando inúmeros desconhecimentos quanto a pontos controvertidos da demanda. Além de que a testemunha da reclamada alegou que havia um vídeo de vigilância como prova do auto faltoso, documento esse que não foi sequer relacionado aos autos. Dessa forma, recai a reversão da justa causa. Seria esses temas, assim. Pois não, doutora. Eu mantenho a minha proposta. Como vota o desembargador Celso? Desembargadora Andréia? Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, a doutora terá acesso logo mais aos fundamentos, tá bom? Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Doutor Márcio Stuma, processo 1687. Doutor Márcio Stuma. Ausente, apregoado e julgado. Doutora Elaine Dávila Coelho, processo 100-1020. Ausente, apregoado e julgado. 48, sim, senhor presidente. Processo 111-47, a mesma composição. Doutora Juliana Aparecida de Almeida,
Luiz Augusto Olivieri, por vídeo, não acusou presença. Doutor João Pedro Neto, está presente pela reclamada. Recorrido. 48. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Vou antecipar o dispositivo. Doutor representa a Sher Williams, né? Isso. Estou rejeitando a preliminar e negando o provimento. Então, não tem interesse em tentar, né? Vou colher os demais votos. Desembargador Celso. Acompanho. Desembargadora Andréia. Também acompanho. Então, por unanimidade de votos. Ótima tarde a todos. Obrigada, boa tarde. Senhor presidente, o número 36 e o 38 é possível julgamento. O doutor Rogério está presente. Bem. 36, inicialmente, o doutor Rogério Altiani, processo 100-1226, corre com o processo 100-8897. 36 e 38. Doutor Rogério, por favor. Olá, doutor. Presidente, para 36 e 38. Abrimos dois. Seis e 20. 26, né? Isso. Vamos lá, vou antecipar o dispositivo. Conhecer do recurso, rejeitar as preliminares arguidas, no mérito dar provimento parcial para julgar a ação improcedente mantida a respeitável sentença de origem no que se refere aos benefícios da justiça gratuita e suspensão de exigibilidade dos honorários advocatícios a que foi condenado. Não remanesce condenação do reclamado em honorários advocatícios. Os periciais são rearbitrados em 806 pela União, na fórmula da súmula 457. Esse é do principal. Outro, acho que foi extinto, né? Está sendo extinto e determinada o apensamento aí ao processo. Não tem interesse em tentar, né, doutor? Como vota desembargador Celso? Desembargadora Andréia? Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, doutor. Obrigado, excelência. Nada, boa tarde. Então, esse é 36, 38, não é isso? Tá. Vamos lá, tem que terminar aqui. O desembargador Celso tem compromisso. Vamos lá, 49? 49. Doutor Wilson Marchetti Júnior, processo 1567. Doutor Wilson Marchetti Júnior. Ausente, apregoado, julgado. 55. Processo 11028, doutor Celso, relator, doutora Andréia, doutora Cláudia, doutora Sandra Regina Salva Mini, está pelo Márcio Irineu Silva, doutora Roberta Sherman Beretta de Castro, está pela SX Tour Soluções. Da Sandra e doutora Roberta. Boa tarde, doutoras. Passo a palavra ao desembargador Celso para antecipação dos dispositivos. A minha proposta é conhecer do recurso interposto e dar provimento ao apelo para, nos termos de parâmetros alinhavados na fundamentação, declarar a nulidade da respeitável decisão de origem, reabrindo sua instrução processual a partir da audiência de instrução e julgamento, conferindo-se às partes o direito de ouvir testemunha na forma prevista em lei, com escopo de comprovação das reais condições de trabalho, proferindo-se em seguida a nova decisão como se entender de direito. Acho que não tem interesse de tentar, né, doutoras? Não é preliminar dessa. 50? Hã? Não tem preliminar de cessamento de produção. Espera um pouquinho, vamos ver de novo. Vamos ver de novo aqui. O 50. É Márcio Irineu da Silva? Se for o caso, a gente adia para a próxima e eu analiso novamente. Para ganharmos tempo. Eu acho difícil, tá? Seria recurso das reclamadas. As reclamadas não arguíram? A doutora não despachou comigo e tem a preliminar, doutora. Estava com o memorial na mão, tenho quase certeza. Bom, nós vamos proferir o voto e qualquer coisa do embargo. Excelência, sim.
Eu prefiro, porque assim, os memoriais aqui eu não vi. Adia? Tá, então tá adiado para Dia 20, eu vou analisar dia dia 20, 20. pode ser dia 20? Pode. Fica adiado para o dia 20. Aí eu olho novamente. Tá. Tá bom? Boa tarde, doutores. Próximo 51, processo 100, 1237, do Celso, doutor André, doutora Cláudio. O doutor Cláudio Pereira está presente pela clínica Prêmio e abriu mão, Justiça abriu mão para sustentar. 51. Boa tarde, doutor. Passo a palavra ao desembargador Celso para antecipação do dispositivo, por favor. Eu estou conhecendo do recurso interposto, rejeitando a preliminar de nulidade e negando o provimento ao apelo. Doutor, está pela clínica que é recorrente, né? Então, com a palavra, doutor, peço seja breve, por favor. Então, apresentado, o presente caso, fora do trivial, que se refere ao falecimento da ex-colaboradora por conta da pandemia do Covid. A clínica, a instituição de saúde acionada, ela não se refere a uma instituição de linha de frente de combate ao Covid. Ela se refere a uma clínica de transição, tá? É uma instituição dos leitos, dos pacientes que não dependem mais de uma instituição, de um aparato hospitalar, eles são transferidos para essas instituições por não terem condições de ir para o home care. Então, eles são pacientes estáveis que não demandam um cuidado médico aprofundado e uma arquitetura hospitalar. Ela tem uma função social de esvaziamento dos leitos hospitalares, mas em nenhum momento ela se confunde com instituições hospitalares de atendimento e recepção de pacientes que tenham doença ou pronto-socorro ou algo do tipo. O laudo pericial deixa isso evidenciado, e quanto a... foi feita uma inspeção ambiental, praticamente, e na inspeção ele disse que não era possível estabelecer que a fonte da contaminação da falecida tenha sido uma clínica. Acionada, mesmo convicta de que não era instituição de linha de frente, apresentou os autos, as provas de que era impossível o atendimento, que o contágio do Covid tenha ocorrido na instituição. Foram juntados, o próprio perito define a janela de contaminação de 2 a 14 dias. Antes do atestado médico, foi 12 de março de 2021, que foi quando eu comparei com o Covid, a ex-empregada, ela passou 3 dias em folga. Ela só trabalhou na janela de contaminação apenas 2 dias. Durante a janela de contaminação, vieram aos autos todos os cartões de ponto e escalas de trabalho de todos os colaboradores da unidade. Nenhum outro trabalhador foi contaminado na unidade. Isso é fato incontroverso, não questionado nos autos, nem mesmo pelo perito. E os prontuários médicos de todos os pacientes foram apostados aos autos. Daí a determinação do Serviço de Justiça, por conta dos prontuários médicos do terceiro extremo da lei. Falando sobre os prontuários médicos, o perito trouxe comentários apenas a 2 prontuários médicos. Um paciente que teve o Covid em 2020 foi hospitalizado no Albert Einstein e somente em 2021 ele foi transferido para a unidade. Esse paciente não poderia transmitir Covid depois de 1 ano de contágio. Da mesma forma, o outro paciente. Estabelecido tais considerações de esclarecimento do laudo, o perito disse que a empresa não apresentou todos os documentos requeridos, mas sim especificar quais foram os documentos que não foram apresentados. Muitos menos quais prontuários foram apresentados. Daí se requereu que fosse especificado os documentos para que houvesse a oportunidade da acionada exibir os documentos para evitar a alegada pena de confissão estabelecida pelo próprio perito.
não houve determinação do juiz de juntada de prontuário A, B ou C, paciente A, B ou C. Os prontuários que foram relacionados na lista de pacientes atendidos na clínica, todos foram apresentados junto com a defesa. Um outro fundamento do laudo é a alegada obesidade da parte autora, e data vênia o único referencial existente sobre a obesidade da autora, que não é atestado em qualquer documento. O único referencial que tem sobre a condição física da autora é o documento de identidade da parte autora, que está nas folhas 56 dos autos, e que data vênia não demonstram uma obesidade mórbida a ponto de conduzir ao afastamento da autora. A gente trouxe a regulamentação sobre quais as hipóteses de afastamento, inclusive com portarias das secretarias de saúde, toda a obesidade e leva ao afastamento ou preferência de vacinas. Deveria se estabelecer o IMC. Isso deveria ser atestado por um médico e requisitado a suspensão do trabalho presencial. Nada disso consta nos autos, o ônus da prova seria na parte autora. E o último ponto que indica o contágio é a ausência de EPIs como luvas e máscaras. Data vênia, consta nos depoimentos, nos paradigmas ouvidos no laudo, a disponibilização desses EPIs sob demanda. A gente faz um paralelo que, quando se vai tirar sangue numa instituição coletora, ninguém vê o profissional, o enfermeiro, assinando uma ficha a cada luva que ele puxa. Esse é o tipo de EPI sob demanda. Ele puxa as luvas a cada procedimento que ele faz. É uma situação parecida com a da clínica, mas em momento nenhum se questionou a ausência de disponibilização desses equipamentos, né? Por fim, já caso seja mantida a perícia, seja afastada a nulidade da prova pericial para complemento e exibição desses documentos, adentrando a condenação propriamente dita. No caso em comento, se estabeleceu um pensionamento por 40 anos, sendo que a ação é movida pelo autor e a jurisprudência e o ordenamento indica que a condenação deveria ocorrer até a maioridade do filho da colaboradora. Então, a condenação deveria se limitar até os 18 ou até os 21 anos, se houvesse estudo, se ele tivesse no nível de escolaridade. Mas não há referência para estabelecer o pensionamento até os 40 anos. E, por derradeiro, em especial, diante da ausência de culpa da acionada, até pela condição pandêmica, pandemia global da doença, requer a redução do valor do dano moral fixado em R$150 mil. Para você ter noção, uma clínica de médio porte está suportando uma combinação de R$700 mil, se somar todas as condenações por uma doença que atingiu 98% da população mundial, inclusive todos que estavam isolados, e mesmo assim ainda tiveram algum nível de contato com a pandemia. Soma-se a isso o fato de que há prova nos autos de que a família da falecida não estava isolada. O marido, em depoimento pessoal, reconheceu que estava indo trabalhar de transporte público, presencialmente, na oficina que ele trabalha, e, além de tudo isso, todo o ambiente de trabalho em que a autora tinha, na clínica, ninguém mais se contaminou. Essas são as ponderações que nós vamos atribuir para a reflexão Vossas Excelências, requerendo, por respeito, uma revisão da conclusão sobre a revisão. Pois não. Desembargador Celso, mantém a proposta? A sustentação, eu mantenho a proposta, senhora. Como vota a desembargadora Andréia? Acompanho. Desembargadora Cláudia? Eu também acompanho. Então, logo mais o doutor vai ter acesso aos fundamentos. Tá bom? Boa tarde, doutor. Pode.
Então, vou apregoar de novo o processo por 50 da pauta, doutora O que Sandra. aconteceu? O que aconteceu? Você viu que tem uma preliminar, né? Sim, Tem. sim, eu olhei ferrado. Um puxãozinho de orelha para cada um. Podemos julgar? Podemos, claro, podemos, ué. Vocês é que mandam, são os donos do processo. Não havia mais. Qual que é, então, da pauta? É o 50, presidente. 50, né? É o 100, 10, 21. Então, foi acolhida a preliminar, não é isso? Eu vou passar novamente, o doutor Mantém profere. a minha proposta de dar provimento e declarar nulidade para reabrir a instrução processual. E as doutoras não têm interesse de tentar? Também não, né? Eu acho que não, porque ainda vai para lá, não adianta sustentar. Então, está julgado. A desembargadora Andréa concorda, não é isso? Sim, eu acompanho. E a desembargadora Cláudia também. Também. Então, fica votado por unanimidade e está resolvido o processo. Tá bom? Boa tarde, boa tarde. Próximo, 52 da pauta. Nossa, 53. É o processo 10397, que é dupla inscrição. Doutora Cecília Galo, doutor Rodrigo Gabriel Mansor, doutor Fábio Rivelli, doutora Cecília havia confirmado a presença, doutora Cecília havia confirmado. Não estão aí? Vou declarar. Então, ausentes, apregoados, julgados. O 53 da mesma forma, então Marcelo Ferreira Vilar dos Santos, processo 11418, pediu por videoconferência, mas não compareceu também. Ausente, apregoado e julgado. 54, da mesma forma, processo 11454, por Davi Santana da Silva, doutor Wagner e o Quinto, doutor Davi, doutor Wagner, também ausentes, apregoado, julgado. Doutor, é o 57 sim, 57 sim, processo 100, 2062. Doutor Claudio Antônio dos Santos, está para o Carlos Eduardo Lopes. Boa tarde, doutor. Passo a palavra ao desembargador Celso, por favor. Senhora presidente, a minha sugestão é conhecer os apelos, negar o provimento da segunda regra, dar provimento em parte ao autor, para redimensionar o respeitável comando sentencial em relação às horas extras e reflexos, de acordo com a fundamentação, bem como acrescer a condenação, pagamento de indenização de 30 minutos por dia de trabalho, com acréscimo de 50%, na forma disposta no artigo 7.1, parágrafo 4 da CLT, determinar a repercussão dos DSRs majorados pelas horas extras os demais haveres contratuais e retributórios a partir de 20 de março de 2023, e, por fim, que seja a atualização monetária, determinar a aplicação na fase pré-judicial o IPCAE dos juros previstos no artigo 39 e, a partir da distribuição, até 29 de agosto de 2024, a taxa Selic, bem como a partir de 30 de agosto de 2024, a observância da lei 14.905, restando mantida no mais a respeitável sentença de origem. Com essa proposta, tem interesse de tentar, doutor? Desembargadora Andréa? Acompanho. Desembargadora Cláudia? Também acompanho. Então, por unanimidade de votos, doutor. Boa tarde. Sobrou, faltou um, mas... Posso pegar o 39? Por favor. Vamos lá. Eu tinha pedido de conversa a sétima turma, mas é o último processo da pauta, 39, processo 13141, doutor Fernando, doutora Andréia. Então, está ausente. Está ausente? Está ausente, apregoado e julgado. Foi favorável. Então tá bom. Então, Tchau, vai lá. tchau, tchau. Olha, pena que eu não consegui, mas não consegui. Tchau, vai. Deixa eu dar um... Para